Seja bem-vindo ao workshop Vivendo de Cerveja. Eu sou Gustavo Oliveira, sou empresário, contador, tributarista e proprietário da cervejaria Mestre das Poções. E durante essa semana eu quero abrir a sua mente para uma nova oportunidade no mundo cervejeiro. Eu vou te mostrar, através dessa série de vídeos, como é possível você viver de cerveja e ter uma renda de no mínimo R$10.000 por mês com cerveja artesanal. Isso mesmo! E já começar a faturar em apenas 90 dias, com o menor investimento possível. Eu aqui na Rossi Beer, do dia em que eu entrei no imóvel, desde o início do projeto do arquiteto até a finalização, eu consegui pôr a casa para funcionar em menos de 120 dias. Então eu levei praticamente 90, praticamente 100 dias, desde o momento que eu entrei no imóvel até a obra civil, parte de finalização. Em 90, no máximo 100 dias, eu estava com a casa aberta. Se você for dono de um bar ou restaurante, eu vou te mostrar como triplicar a sua margem com a venda de cerveja. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas eu não estaria aqui falando tudo isso para você se eu não vivesse isso na pele na minha vida todo dia. E para começar essa semana com o pé direito, eu vou te mostrar porque faltam 80 milhões de litros de cerveja artesanal no Brasil hoje. E de quebra, como você pode pegar carona nessa oportunidade única no mercado brasileiro de cervejas artesanais. E minha missão aqui hoje é provar para você como isso é possível. Combinado? Bom, antes de te detalhar tudo isso que eu estou falando, eu preciso compartilhar uma coisa com você. E te explicar por que eu sei de tudo isso, é claro. E por que também eu estou compartilhando isso com você. Como eu te falei, eu sou contador, especialista em tributos e atuo nessa área desde 1996. Eu tenho um escritório de contabilidade em São Paulo desde 2004. E em 2009 resolvi investir em um hobby, que naquela época parecia coisa de maluco. Você deve saber qual que é, não é verdade? Você vai dar risada. Cheguei a ouvir de muitas pessoas coisas do tipo: você acha que vai fazer uma cerveja tão boa como a Skol? Se você conseguir isso, vai ficar rico, hein? Cara, e várias coisas bizarras como essa eu escutei. E, gente, isso foi outro dia, pouco mais de uma década atrás. Me juntei com um grande amigo e fomos na única escola que encontramos na internet, que ensinava a fazer cerveja em casa naquela época e não era nem em São Paulo. Tivemos que ir até Campinas e fizemos um curso de um dia, que nas 2 primeiras horas ensinava a teoria e depois acompanhamos uma braçagem na panelinha de 30 litros até chegar no tanque de fermentação. Dali para frente, compramos os nossos equipamentos e começamos as nossas primeiras receitas. O fato é que, para nossa surpresa, a galera adorou. Você já deve ter visto esse filme, né? Minha primeira braçagem foi uma Russian Imperial Stout, para ir logo para o extremo das cervejas escuras. E me lembro até da cor meio roxeada da espuma dela. Aposto que fazendo ela hoje teria ficado 10 vezes melhor. Mas aquela foi a que me marcou para o resto da vida. E o mais legal é que a galera curtiu de verdade. E isso foi totalmente inesperado. Falavam que era um tipo de caracu mais forte e que era muito boa. Do outro lado, o André também fazia as invenções dele e também deram super certo. E a cada nova receita que a gente fazia, mais espectadores curtiam. Até que um dia, um amigo nosso pediu para fazer um lote só para ele e que ele pagaria a gente por isso. Pronto. Foi aí que eu acordei que estava diante de uma real oportunidade. Embora o mercado de artesanal naquele tempo praticamente não existisse, por conhecer muito bem o mercado das cervejas importadas, eu entendi que poderíamos concorrer com elas em preço e qualidade. Chamei o André e decidimos fazer acontecer. Aumentamos a nossa capacidade instalada e fomos em busca de entender como se legaliza uma cervejaria. Como a família da esposa dele já tinha uma chácara em Araras, no interior de São Paulo, e lá tinha uma antiga casa de caseiro desocupada, aí foi só juntar a fome com a vontade de comer, não é verdade? Levantamos uma grana e fomos investindo nas pequenas reformas enquanto eu protocolava os documentos nas repartições. Afinal, um contador com experiência nisso era eu. E juntos, fomos vencendo etapa por etapa. A saga levou quase 3 anos. E naquele tempo demorava muito mais do que hoje, realmente. Naquele tempo tudo era em papel. Hoje em dia tudo é eletrônico. Faz-se assim um processo hoje. E como toda história de empreendedor tem suas dificuldades, mandamos fazer
tanques em uma fábrica desconhecida. E já na primeira abraçagem, eles colapsaram. Gente, a gente quase desistiu de tudo depois disso. Mas empreendedor de verdade não desiste no primeiro tombo. Conseguimos um empréstimo no banco e encaramos de frente o desafio. E me lembro dos ciganos que começaram com a gente, que vendiam pra caramba, enquanto a gente tinha que ficar esperando pelas licenças para poder entrar no mercado. Sofri com isso, viu? Tinha gente, inclusive, que dizia para nós que a gente era louco por fazer dessa forma, que não precisava esperar tanto tempo assim. Mas por trás disso, eu já tinha todo o conhecimento do negócio necessário para saber que aquele era o único caminho economicamente viável no longo prazo, principalmente por causa das questões tributárias. E não deu outro. Começamos o negócio e onde quer que fôssemos, tínhamos preço e margem para negociar melhores que os nossos concorrentes. Exatamente por conta de sermos a fábrica e podermos vender nossa breja com um valor que dava para toda a cadeia ganhar algum dinheiro. A cada evento que a gente ia, e a galera ia descobrindo que eu tinha todo esse conhecimento do negócio, e principalmente da parte contábil e tributária, choviam dúvidas de todo tipo e de todo lado. Não demorou muito para alguns virem trabalhar comigo, inclusive, lá no meu escritório de contabilidade. E aos poucos fui ajudando mais e mais empreendedores a se organizarem. Mas, por mais que eu dissesse para todos que o modelo cigano tinha pouca margem, eles diziam que era um único jeito de entrar no mercado. Em paralelo a isso, acabei entrando para a diretoria da Abracerv em 2015. E lá conseguimos colocar as microcervejarias no projeto de lei do Simples. E no ano de 2016, o texto foi aprovado. Naquele momento, tive a certeza de ter feito a escolha certa, por ter exatamente escolhido a indústria e, por menor que fosse, tinha sido a decisão certa. Apresentamos agora o trabalho da primeira cervejaria mística do mundo, a Mestre das Poções. Quando se fala em uma poção mágica, talvez você imagine um caldeirão com uma colher gigante e uma bruxa ou um bruxo vestido com uma longa capa. Mas e se essa poção puder ser engarrafada, como uma cerveja? É justamente isso que propõe a Mestre das Poções, a primeira cervejaria mística do mundo. E o assunto é sério. A empresa combina seus ingredientes com a influência dos astros durante a fermentação para ampliar poderes e sabores. Sem querer, a gente fez um hidromel. Parece que não tem muito a ver com cerveja, mas tem, é um processo fermentativo da mesma maneira. E a gente fez um hidromel no solstício de inverno, que acabou dando uma despertada num lado místico que eu tinha. E dali nasceu o Mestre das Poções. A cerveja é a única bebida popular que utiliza os 4 elementos em sua fabricação. E quem é que não gosta de saborear uma boa cerveja acompanhado dos amigos? Esse foi o clima que incentivou o programador de TI André e o tributarista Gustavo a transformarem o hobby em negócio. Era eu e o Gustavo dividindo um lotezinho de 20 litros, ok. Na hora que começa a vir um monte de amigo querendo dividir, já não dá mais certo. A gente subiu isso para 60 litros, começamos a dividir custo disso com os amigos, e chegou uma hora que também não estava dando certo. O Gustavo olhou para mim, eu olhei para o Gustavo, cara, acho que dá para a gente ganhar dinheiro com isso. Vamos estudar, vamos correr atrás, vamos ver como é que legaliza, e aí surgiu tudo isso aqui. Já são 10 receitas de cerveja e uma de hidromel, e algumas produzidas com ingredientes colhidos aqui na própria fábrica. E na contramão do que normalmente acontece, será difícil encontrar uma Mestre das Poções em algum bar ou empório, já que a cerveja é vendida apenas pela internet ou em eventos, tornando o produto ainda mais exclusivo. Cada receita leva aproximadamente 30 dias, para só então se tornar uma experiência cosmodegustativa. Atualmente produzem 1.300 litros por mês e estão crescendo gradativamente. Com a chegada do Simples, tive a certeza que tínhamos ainda mais margem e com o nosso tamanho não precisaríamos aumentar nossa fábrica em nada para faturar bem e escalar o negócio apenas com um bom modelo de negócio e custos variáveis. E foi exatamente o que fizemos. Olhando para o mercado, percebi que estávamos na contramão da maioria. E às vezes eu parecia um louco dizendo para todo mundo ir para o nosso lado.
Não deu outra. Um monte de cervejarias ciganas nasceram e morreram nesse período. E nós continuávamos ali tranquilos e com uma margem excelente nas vendas. Foi aí que em 2018 eu resolvi pegar todo esse conhecimento do negócio e comecei a falar sobre empreendedorismo cervejeiro na internet. Da parte de planejamento até a instalação, precificação, tributação, legalização, modelagem de venda, enfim, tudo que diz respeito ao empreendedorismo cervejeiro. E foi aí que acabei criando um método que servisse para qualquer empreendedor cervejeiro que quisesse entrar para esse mercado. Desde um projeto pequeno até um projeto grande. E mostrar os prós e contras de todos esses modelos. E foi aí que nasceu o Mapa da Cerveja Artesanal, com a visão de conduzir os participantes do mercado de forma assertiva e rentável até que a gente alcance os 10% que as cervejas artesanais têm direito. Calma que eu já vou falar mais sobre isso. E hoje, depois de mais de 130 empreendedores capacitados e mais de 30 projetos viabilizados de todos os portes, eu tenho absoluta certeza que o que temos aqui não existe em lugar nenhum do Brasil. Agora, antes de falar dos 10% do mercado, eu quero que você conheça esse empreendedor aqui. Isso, porque no começo eu pensava em cervejaria, né? Mas, cara, você foi o cara que veio e dividiu, vamos dizer, as águas. Eu tinha muito na cabeça, não, é abrir uma cervejaria, quero entrar no mercado. Cara, furado. Nesse momento é furado, né? Quando você mostrou esse negócio de taxação, cara, quase 40%, 50%, esquece. Como que eu vou desovar outra? Porque você falou assim, eu tenho que começar pelo menos a vender 50 mil litros. Bom, você viu que nossa história se confunde com a história da cerveja artesanal do Brasil. E me lembro quando protocolamos nosso processo lá no Ministério da Agricultura. Éramos a cervejaria de número 122, mais ou menos. E hoje já passamos de 1.000. E sei que ser empreendedor no Brasil é um desafio. Mas o desafio é igual para todo mundo. Ou seja, quem tiver as informações privilegiadas que eu vou passar aqui nessa semana vai sair na frente de todo mundo. Afinal, eu ajudo mais de 40 empreendedores cervejeiros no dia a dia deles. E sei tudo o que acontece no mercado em detalhes e pouquíssimas pessoas têm a chance de ter tanta informação na mão assim como eu. E é exatamente por isso que eu posso te afirmar que o futuro das cervejas artesanais no Brasil não será menor do que 10%. E olha, te falo outra coisa. Se o nosso projeto aqui avançar para todo o país, eu me atreveria até a dizer que podemos alcançar 20% do mercado. Agora deve estar vindo aquela pergunta na sua cabeça. Tá bom, mas se é tão certo assim, então por que não chegamos lá mais rápido? Ou por que a gente não está lá já, não ocupou esse espaço? Existem pelo menos 3 fatores que dificultam tudo isso acontecer e dificultam o avanço do mercado para que ele seja mais rápido. O primeiro deles é o medo da burocracia que o empreendedor tem para abrir esse tipo de negócio no Brasil. E o que eu posso te dizer com segurança é que hoje já conseguimos colocar o negócio para funcionar muito rápido. Em pouco tempo já é possível iniciar as atividades, pois sabemos como colocar praticamente todas as licenças em paralelo para sair quase tudo ao mesmo tempo. E esse conhecimento só foi possível depois de fazer dezenas de processos. E tudo isso está lá dentro do nosso método. O segundo é uma variação desse primeiro. Exatamente porque o Ministério da Agricultura só consegue legalizar mais ou menos 200 cervejarias por ano. Isso é um gargalo tremendo. E enquanto não conseguirmos ter uma aprovação prévia para depois ter uma vistoria, isso vai continuar assim. E o terceiro fator é o preço do produto. Pois 90% do mercado nos últimos 10 anos focou apenas nas classes A e B, e esqueceu totalmente da classe C e D. E, gente, Silvio Santos, Samuel Klein, Magazine Luiza já fizeram escola e já nos mostraram que o grande filão do mercado brasileiro são as classes C e D. E agora você deve estar se perguntando, mas como vou vender para as classes C e D se a conta não fecha? Como consigo vender produto artesanal barato para essa galera? Calma, existem muitos modelos de negócio possíveis para isso. Mas com certeza não é o modelo cigano que a grande maioria começou. Mas não vou falar de modelo de negócio hoje, combinado? Vou deixar para falar isso no nosso terceiro vídeo, lá no nosso terceiro encontro. Hoje, como eu te prometi, eu vou falar de como faltam 80 milhões de litros de cerveja artesanal no mercado
hoje. E porque essa é uma oportunidade única na história do mercado brasileiro. Tem uma coisa que eu preciso que você entenda. Em qualquer país do mundo que tenha cultura cervejeira como a nossa, seja ele rico ou pobre, as artesanais representam no mínimo 10% do mercado. E a galera ainda não entendeu. Enquanto existe uma disputa absurda e pouco espaço para cervejas de alto valor agregado, porque é onde se concentra a maioria das cervejarias artesanais hoje, existe um mercado imenso de 8% do total, esperando, desesperado pela oportunidade de consumir um produto bom por um preço justo que ele possa pagar. E acredite, dá para ter uma margem de 6 vezes o custo de produção, tranquilamente vendendo para classe C e classe D. Isso mesmo, dá para produzir o litro por R$ 5,00 ou até um pouco menos e vender pelo menos por 30. Fácil, fácil. E o mais legal é que existem muitas variações desse modelo que podem ser utilizadas e muitos dos empreendedores que por aqui passaram, todos estão fazendo dinheiro com seus projetos. A partir do momento que você tiver acesso a todo o capital intelectual do negócio cervejeiro, uma coisa eu te garanto, que tudo isso vai ficar mais claro para você. Eu chamo de capital intelectual do negócio cervejeiro todo esse conhecimento de mais de 10 anos dentro desse mercado, utilizando toda a inteligência fiscal, legal, de planejamento, gestão e modelagem de negócio para iniciar qualquer projeto anos-luz na frente da concorrência. O maior custo de um negócio cervejeiro no Brasil, infelizmente, não é nem o malte, nem o lúpulo, muito menos a levedura ou a logística. Infelizmente, o maior custo da cerveja são os impostos. E se você entrar pela porta errada, vai se dar muito mal. E não terá sucesso nesse mercado. E ao invés de pegar carona nessa onda de crescimento, vai acabar como outros empreendedores, rasgando dinheiro em modelos que ainda não vão funcionar por aqui. Muitos perfis, né, de cerveja e tal, e aí em um deles eu vi um vídeo seu, uma pessoa repostou e tal, e aí eu consegui te achar por lá. Aí eu achei super interessante, principalmente você falou da sua formação como contador e tal, aí eu falei, é isso que eu preciso, de alguém que entenda do riscado. Você entende agora o que eu quero dizer? Quem me acompanha há mais tempo tem uma boa ideia do que eu estou falando. Se você está chegando agora, preste atenção a estes números que eu vou te apresentar. O mercado cervejeiro é um mercado super monitorado pelas grandes marcas. E por isso, não é tão difícil assim encontrar os dados necessários para mostrar tudo isso para você. Segundo a Serve Brasil, o consumo per capita de cerveja no Brasil é de mais ou menos 65 litros por habitante por ano. E aqui, não importa se bebem ou não, porque a estatística apenas considera a população total para facilitar o cálculo. E isso prova que o Brasil tem uma grande cultura cervejeira, como eu já te falei agora há pouco. Mas vamos continuar nosso raciocínio aqui. Temos que a produção total de cerveja no Brasil é de aproximadamente 13 bilhões de litros por ano, dado pela própria Serve Brasil. E como existe uma certa polêmica sobre esses dados, porque tem uma parte desse volume que é exportado, eu vou considerar apenas 60 litros de consumo por habitante e 12 bilhões de litros de consumo no Brasil, combinado? E segundo estimativas da Abracerva, nosso mercado de artesanais é de aproximadamente 2% desse total. Lembra que eu te falei que todo país com cultura cervejeira, rico ou pobre, no mundo inteiro tem pelo menos 10% do seu mercado consumindo o nosso tipo de cerveja? Então, agora temos que falar de coisa séria. E aqui está a grande oportunidade dos 80 milhões de litros por mês que faltam no mercado. Se o consumo médio é de 1 bilhão de litros por mês e temos 2%, então hoje o consumo de artesanais é de 20 milhões de litros por mês. E quando atingirmos 10% do mercado, teremos uma fatia de 100 milhões de litros por mês. E a diferença entre os 20 milhões atuais para os 100 milhões que vamos alcançar dá exatamente os 80 milhões de litros que faltam no mercado hoje. Fazendo uma analogia aqui, posso dizer que até agora colhemos apenas as frutas que acabaram de cair no chão e estão maduras e prontas para o consumo. E temos um pé inteirinho carregado de frutas ainda para colher. Basta utilizarmos as ferramentas certas e mãos à obra. Entendeu? Porque vivemos uma oportunidade única
na história do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? E isso está disponível para você, aqui, hoje e agora, com ou sem pandemia. Não faz diferença, pois logo logo ela vai acabar. E exatamente o tempo que você precisa para colocar o projeto no papel e partir para ação. E eu tenho um palpite que o processo durante a pandemia vai correr muito mais rápido, porque tem pouca gente sabendo como investir nesse período e por isso corre o risco do seu projeto bater o recorde de tempo de legalização nesse período. Afinal, as repartições continuam trabalhando normalmente de forma eletrônica, o que nos dá, larga vantagem e aceleração no processo. Se depois de tudo isso você disser para mim que não estamos diante da maior oportunidade de todos os tempos no mercado cervejeiro brasileiro, então eu não sei mais o que te dizer. E não me venha com esse papo de que você não tem capital para começar, porque isso nunca foi desculpa para o empreendedor com sangue nos olhos. E fica calmo, que eu ainda tenho muitas surpresas para tirar essa preocupação de dinheiro da sua cabeça. E se você tem essa ou qualquer outra dificuldade para iniciar nesse negócio, eu quero te fazer um convite. Faz aqui embaixo para mim uma pergunta, aquela que está te paralisando, e deixa ela escrita aqui, que até o nosso próximo encontro eu vou responder. Eu quero também te dizer que tem disponível um canal no Telegram, e para se inscrever lá é muito fácil. É só voltar aqui na página onde você acessou esse vídeo e clicar no botão que está lá, que vai te levar até lá, onde nós teremos muito mais interação, conteúdos exclusivos e convite para lives fechadas e secretas. E para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou deixar para te revelar como é possível começar esse negócio com menos de R$100 mil. E para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou deixar para te revelar como é possível começar nesse negócio com menos de R$100 mil no nosso próximo encontro. Por isso, fique atento aos seus e-mails, ao Telegram e a toda a nossa comunicação através das redes sociais. Lembra do que eu te falei? Lá no Telegram tem um monte de coisa surpresa que você vai acompanhar, mas só vai ter acesso quem tiver por lá. Combinado? Então, é isso que eu tinha para te dizer hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.